O Canal 14, através do seu programa Visão Geral, tem por objetivo e finalidade sempre trazer aqui pessoas que já prestaram e continuam prestando uma folha de serviços para a comunidade anapolina e orientando aquele cidadão. Vai chegando agora a época dos presentes e nós fizemos um convite aqui de uma pessoa que vai orientar muito mesmo o nosso consumidor. Honradamente, nós estamos recebendo hoje o Dr. Lúcio Gomes, advogado do direito do consumidor. Ele é um batalhador nesse sentido, um orientador e, por que não, um educador para com o consumidor anapolino de uma forma geral. É um prazer tê-lo aqui, viu, doutor Lúcio, aceitar o nosso convite. Prazer é sempre nosso, é sempre uma alegria muito grande participar desse programa, aprender um pouco mais com os senhores. Ele vai nos ensinar hoje. Graças a Deus estou tendo essa honra. Doutor, está chegando aí o Natal, apesar de ser um Natal atípico que nós vamos ter, quero acreditar, mas o consumidor continua acessando a internet, fazendo algumas compras pela internet e puxando, vendo o seu tapete sendo puxado. Quais os cuidados que o cidadão tem que ter com isso, doutor? É verdade, vivemos um momento atípico, não só nas compras, mas em todos os segmentos, e é sempre muito importante o cuidado no momento das compras, seja ele de forma presencial, seja de forma online, e principalmente essa segunda opção, através dos links, através dos sites, dos aplicativos. O cuidado é sempre muito importante. Verifique sempre o site que está sendo comprado, desconfie de ofertas onde o valor é muito abaixo do valor praticado no mercado, desconfie de propostas mirabolantes, propostas que fogem à nossa realidade. Consulte bem, procure comprar de sites conhecidos, confiáveis, com certificados de garantia, os certificados que garantem a autenticidade do site, de empresas renomadas, empresas que já estão no mercado há algum tempo. Doutor Lúcio, a gente vê de vez em quando, ou de vez em sempre, que ao se fazer alguma transação a nível de internet, aquele site de uma determinada área pede o CPF do cidadão. É uma latada ele fornecer o CPF? Como é que é isso? Olha, como nós falamos há pouco, é sempre importante tomar cuidado. É natural que peça o CPF, até porque a emissão da nota exige a informação do CPF, mas não pode sair digitando o CPF em qualquer lugar. Vamos fazer aí uma comparação com a compra presencial. Você não pode sair entregando seus documentos em qualquer lugar. Então precisa realmente estar atento a isso e fornecer número de documento, número de CPF, no caso, somente tendo certeza da empresa que está fazendo a transação, que está fazendo a venda naquele momento. Eu sou muito doméstico, não conheço outros países do exterior ainda, mas parece-me que a picaretagem brasileira, olha como é que eu estou usando, acho que eu nem deveria usar essa palavra picaretagem, mas é uma forma do brasileiro sempre querer levar vantagem um sobre o outro, é isso, doutor? Olha, infelizmente o brasileiro ainda tem um pouco desse comportamento. Somos otimistas. É a lei de Gerson. Somos otimistas e acreditamos que estamos num processo de melhoria. De fato, temos visto uma evolução muito grande. O brasileiro tem melhorado o seu comportamento no que tange a esse item citado pelo senhor, mas ainda precisamos melhorar muito. Claro que temos outros países mais evoluídos e que tratam isso de uma forma mais séria, de uma forma mais equilibrada. O brasileiro ainda está num processo de melhoria contínua. Acreditamos, cremos e queremos viver isso ainda num futuro próximo. O senhor que é um hábil aqui com o direito do consumidor, o que leva, por exemplo, eu, consumidor, a cair, digamos, naquela conta do vigário, como era falado, ao ver um site ali que está oferecendo vantagens? Eu quero tirar mais vantagem do que aquela promoção, seria isso? Acredito que sim, esse é o principal motivo. São propostas que chamam a atenção, certo? Elas não vêm com valor acima do mercado, pelo contrário, vêm com valor bem atrativo, vêm com itens agregando a essa compra, ou seja, bônus, brindes e tudo mais para atrair realmente a vítima para esse tipo de ação.
Então, mais uma vez, nós temos insistido nessa situação, precisa ter cuidado. Na dúvida, procure ajuda, procure um profissional, procure alguém que conheça, procure alguém que tenha conhecimento e habilidade para tratar essas ações na internet. A gente quer registrar aqui o seguinte, o DNA é que marca o cidadão. E aí o doutor Lúcio se faz acompanhar aqui da sua filha e futura advogada, a Gabriela, que está aqui presente, aprendendo um pouco mais com o pai. Isso é ótimo. Isso é ótimo porque aqui tem bagagem, viu, Gabriela? Aqui tem bagagem, tem conhecimento, tem credibilidade. Isso que é muito importante para transmitir para o nosso telespectador. Doutor, quais assim as falcatruas mais importantes ou mais perigosa, importante não pode ser, mas perigosa que o telespectador sempre, ou o consumidor, sempre está caindo? Olha, são tantas que é até difícil de enumerar, mas principalmente se tratando de internet, se tratando de compra de forma virtual, nós temos visto a marginalidade, ela tem um poder de renovação, né? Eles se inovam a todo momento eles estão inventando formas novas, a todo momento eles estão criando mecanismos para praticar os golpes de forma mais precisa. Então, o cuidado, ele é geral, em todos os aspectos, em todas as compras, devemos desconfiar sempre. Claro que temos empresas sérias, temos empresas com sites confiáveis, com certificados de garantia, e nós precisamos estar atento a isso. É interessante que outros estão falando, acho que a gente pode encaixar isso aqui, ouvindo o senhor falar dessa forma. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do ministro Barroso, e ele dizendo que a Nova Zelândia, quem é Nova Zelândia no cenário do contexto mundial, né? Sem nenhum quis interferir no processo da eleição brasileira? Olha, o senhor muito bem colocou quem é Nova Zelândia na ordem do dia para poder fazer uma intervenção dessa. A impressão que tem é que está sem comando, né? Antigamente usava-se um termo, a casa sem comando e todo mundo quer dar palpite. Mas é lamentável. Agora, a Justiça Eleitoral esse ano deixou um pouco a desejar. Eu fiz um comentário no domingo que era uma das ações mais bem organizadas a questão eleitoral. Era um dos processos... Credibilidade, doutor. Sim, de procedimentos... Ficou arranhado. Isso, muito bem acompanhado, muito bem definido. E nesse domingo nós tivemos alguns problemas. Agora, errar é humano, né? Nós entendemos isso. Precisa ser corrigido. Nós temos um segundo turno daqui a pouco e esperamos e acreditamos que esse problema será resolvido. É lamentável, a previsão de resultado normalmente sairia dentro de 1h30, no máximo 2 horas, e nós tivemos aí resultados saindo na noite, entrando madrugada fora. Lamentável. Esperamos realmente que possa ser corrigido e que nós não precisamos passar por isso novamente. Algum cientista político, não me lembro o nome, em entrevista ontem, dizendo que não, aqui não é Estados Unidos, que lá fica 2 meses para apurar uma eleição. Então estava tentando justificar o erro daqui. Eu entendo que não é por aí, né, doutor? Não, realmente os internautas não perdoam, né? Colocou que estava parecendo eleição americana por falta de resultado. Verdade. Verdade. Vamos falar domesticamente agora, ou a nível nacional. Vamos falar a nível nacional primeiro. Esquecer um pouquinho de direito do consumidor. O senhor que tem uma habilidade monstruosa nessa área política, sabe perfeitamente os caminhos das pedras da política brasileira. Como é que o senhor está vendo a eleição a nível de Brasil? Em nível de Brasil primeiro. Depois nós vamos baixar aqui para domesticamente. Muito bom. Olha, nós temos percebido, isso já é um processo que vem acontecendo ao longo do tempo, que a população busca renovação, a população busca mudança a todo momento. Isso nos leva a crer que não estão satisfeitos, e de fato não estão mesmo, tem muita coisa que precisa ainda ser melhorado. É mais um assunto, mais um item que nós acreditamos que vem passando por processos de mudança, mas enfim, precisamos melhorar muito ainda. A nível Brasil, nós temos visto alguns nomes conhecidos, alguns nomes, vamos dizer, consagrados, ficando fora
ficando fora, perdendo as eleições, e temos visto nomes novos, pessoas novas, dinâmicas, com boas propostas surgindo. Mais uma vez, nós somos muito otimistas e queremos acreditar que essas mudanças serão benéficas. O interessante, doutor Lúcio, se eu tiver errado, o senhor me corrige, por favor. Parece que o cidadão gosta de fazer mudança na casa do outro, mas na casa dele ele não gosta, não. Olha, mudança não é algo muito fácil. É fácil de falar, certo? Nós temos essa dificuldade. O ser humano, por si só, ele é resistente à mudança, certo? Até que ele tenha a segurança do resultado, e isso é quase impossível, porque prever resultado não é uma coisa muito fácil, ele realmente é resistente à mudança. Mas eu vejo a necessidade, eu vejo necessário, inclusive na alternância de poder, eu vejo isso com bons olhos. Precisa, de tempo em tempo, precisa ser mudado e trazer novas ideias, ponto de vista diferente, comportamentos diferentes. Eu acho que essa história de ir perpetuando no poder não é algo muito, muito bom. Acabar com aquele coronelismo que existia, né, doutor? É necessário. Nós temos visto aí, ao longo do tempo, famílias que se especializaram na política, e vem o pai, exerce o cargo, vem o filho, vem o neto, e isso vai perpetuando esse poder na mão dessa família. Isso não é benéfico à população, ao sistema democrático, enfim, ao próprio sistema eleitoral no Brasil. Isso não traz benefício algum. Qual a leitura que o senhor faz, doutor, desse cenário político nacional? Parece que o cidadão deixou de querer perder o voto, que tinha essa leitura, eu não vou perder meu voto, vou votar em quem vai ganhar. Isso desmistificou isso ou ainda continua? Olha, isso não começou agora, de fato isso já tem um tempo, ainda tem parte da população que pensa desse jeito, e hoje é ainda mais complicado, porque o que nós vimos agora no primeiro turno foi um festival de pesquisas, certo? Um determinado candidato chegou a comentar que a pesquisa em Anápolis, por exemplo, estava igual cerveja na gôndola do supermercado. Tem para todo gosto e para todo bolso, ou seja, para quem pagar mais, leva a pesquisa com um número maior. Lamentável, nós tivemos aí uma ação do Ministério Público, inclusive, que prenderam algumas pessoas, autuaram algumas empresas praticando esse ato ilícito, ou seja, tentando enganar a população através de pesquisas fraudulentas. Quer dizer, uma pesquisa que estava ferindo o direito do consumidor. É isso? Seria o consumidor ou o eleitor? Sim, o eleitor, é verdade. Trazendo para o consumidor seria uma propaganda enganosa, né? Passando uma situação que não existe. Na tentativa de obter o voto, inclusive dessa pessoa que não quer perder o voto, então eu vou votar num determinado candidato, porque dessa forma meu voto não está desperdiçado. Verdade. É uma propaganda enganosa. Vamos domesticamente agora, doutor? Vamos lá. O senhor brilhantemente coordenou a campanha do prefeitável João Gomes. Isso, fomos coordenador da campanha do João. Pois é, mas para mim foi uma surpresa desagradável o resultado obtido pelo João Gomes. O que se deve a isso, hein, doutor? Olha, isso deve a uma série de fatores, certo? A leitura que nós fazemos é que não existe um item isolado. Existia aí uma vinculação do João com um partido anterior. Acredito que isso traz uma certa dúvida, uma certa confusão com o eleitor. A volta do candidato Antônio Gomide foi um outro fator que alterou o cenário da política em Anápolis. O João assumiu o partido, o PSDB, já no final do tempo, no apagar das luzes. Esse partido não estava no comando dele. Isso impossibilitou naquele momento uma formação de uma chapa forte, de uma chapa de vereadores atuantes. Então, como eu disse, não é uma justificativa, não é um item apenas, é um conjunto de situações que acaba trazendo um resultado desse. Nós entendemos que tudo é aprendizado, que tudo ou dá certo. Eu tenho dito o seguinte: ou dá certo ou você aprende. Então, a gente tem aprendido muito, mas acreditamos também que faz parte da democracia, da vontade do eleitor, e respeitamos isso, sempre respeitamos isso. Tenho uma admiração especial pelo João, uma pessoa capacitada, uma pessoa íntegra, cristão, e o João continua no cenário político, o João continua atuando, o João continua trabalhando, é empresário na cidade de Anápolis, e tenho certeza que estará contribuindo de outras formas para a cidade. O PSDB aconteceu em Anápolis um conflito de poder
para ficar de posse do PSDB, foi isso ali atrás, algum tempo atrás aqui. Parece que o PSDB hoje amanhecia com X, amanhã era do Y, depois mais tarde era do Z. Aconteceu isso, doutor? Olha, todo partido ele tem essa mudança, todo partido ele tem essa alternância de presidência. O PSDB teve algumas dificuldades, mas nada muito acentuado. Vamos dizer assim, está dentro da normalidade. Realmente existiu algumas arestas, algumas coisas, mas que foram resolvidas. Aliás, muito bem resolvidas. Acredito que é um partido forte, é um partido que tem uma contribuição, um legado muito grande por Anápolis. Na eleição, inclusive, nós comentamos, para entender o PSDB, basta andar na cidade. O PSDB tem obras espalhadas através do Marconi Perillo, tem obras espalhadas na cidade inteira. Então, acreditamos que é uma questão de momento. Daqui a pouco as coisas estarão todas normalizadas. O senhor ressaltou bem. O PSDB tem obras espalhadas pela cidade. Marconi Perillo interferiu diretamente na escolha do comandante do PSDB em Anápolis? Olha, o Marconi, ele é um grande líder. O Marconi, ele tem acompanhado toda essa movimentação de uma forma exemplar. Eu não digo interferência direto, mas é como eu disse agora há pouco, essas mudanças, elas existem, elas precisam acontecer. O PSDB é um partido forte, é um partido muito bem representado, e acredito que está vivendo um momento bom. O João Gomes tem uma capacidade muito grande de aglutinar, de liderar, é um líder nato, e é um partido que ainda tem muito a fazer pela cidade. Quer dizer, o resultado que ele conseguiu agora, serviu de escola, o senhor faz essa leitura? Olha, todo aprendizado, ele vem com esse título. É como eu disse há pouco, ou dá certo ou aprende. Então, a vida é assim, né? Nós precisamos aprender dia a dia, aprendemos com os resultados positivos e aprendemos principalmente com os erros. Então o aprendizado ele é sempre muito bem-vindo e é inevitável. Aprendemos a todo momento. Esse cenário polarizado de Anápolis para o segundo turno, qual a leitura que o senhor faz? Olha, eu acredito que são dois grandes nomes, certo? Um ex-prefeito, um prefeito que está aí na sua primeira gestão, e tenho certeza que a população fará a melhor escolha, que a população estará decidindo no próximo dia 29, salvo engano, isso mesmo, a melhor opção para Anápolis. Outro dia, numa entrevista numa rádio, me perguntaram a respeito de gestões anteriores, chegaram a citar nomes, citar o nome do João Gomes, citaram o nome do Antônio, do Pedro Sayum, do Hernani, enfim, fizeram uma lista de nomes. E eu respondi da seguinte forma: eu acredito que todos contribuíram para a melhoria da cidade. Acredito que até o menos aceito pela população, ainda assim ele trouxe algo benéfico. E eu acredito que também não será diferente com os próximos que virão. Tem uma ou outra coisa que fazem errado, nós sabemos disso, afinal de contas ninguém é perfeito, mas acredito que todos eles têm capacidade e têm algo de bom para deixar para a cidade. O senhor, como coordenador do João Gomes do PSDB de Anápolis, já decidiram quem vai apoiar no segundo turno ou ainda não? Eu reuni com o João ontem pela manhã e conversamos a respeito disso, mas não tinha nada definido ainda. João é muito cauteloso nesse tipo de decisão, aliás, em todas as decisões, mas acredito que ele deve se posicionar nos próximos dias. Não quero deixar o senhor de bermuda curta não, e nem de calça curta, mas em nível nacional é água e óleo. PSDB e PT não falam, não chame-os para a mesma mesa. Olha, Apertei, doutor? Não, tá tranquilo. Nós estamos falando de política, tá certo? O João, ele tem um comportamento, mais uma vez, admirável. O João está acima de questões partidárias. Ele entende, é o que ele tem passado durante toda a campanha, que ele fará o melhor para a cidade. Se o melhor para a cidade for nesse caminho, pode ter certeza que a decisão será tomada. A preocupação dele nesse momento é com a população anapolina. O que for melhor para a nossa cidade, essa será a decisão dele. Como é que o senhor viu a eleição dos vereadores em Anápolis? Uma renovação esperada ou esperava-se mais? Olha, eu já tinha ouvido a respeito de números, certo? E o que eu ouvi não foi muito diferente do que aconteceu. Mais uma vez eu trago aqui o questionamento da população que tem buscado renovação, mudanças a todo momento. A população tem feito isso. Mais uma vez eu também me posiciono
que eu acho extremamente saudável, extremamente benéfico esse tipo de comportamento. Por minha conta, teria renovado 100%. Tá? Eu acho que essa alternância de poder, essa mudança, ela é necessária. Ela precisa acontecer e acredito que isso vai acontecer ainda mais, que isso deve intensificar nas próximas eleições. Tá certo? 4 anos é o suficiente para apresentar o trabalho, se é que o propósito é esse, o trabalho para a população. Diga-se de passagem que nós tínhamos vereadores há 28 anos exercendo o cargo. Um absurdo isso. Absurdo. Ou seja, ele passou uma vida inteira exercendo essa função de vereador. Mais uma vez, eu trago aqui a minha posição, que eu acredito que é extremamente benéfica, fico satisfeito com essa renovação. Alguma novidade que o senhor poderia destacar que essa política trouxe principalmente para o Legislativo anapolino? Olha, nós participamos agora de um pleito eleitoral totalmente atípico. Também não é diferente do que nós estamos vivendo. Então nós acompanhamos uma política onde o candidato foi muito pouco para a rua, onde a rede social ganhou força, musculatura ainda mais, era algo que vinha acontecendo, mas de uma forma mais tranquila, de uma forma menos acelerada, e agora nessa eleição a rede social foi fator decisivo em alguns casos. Então essa é a mudança, essa é a situação de destaque nessa eleição. Até no sábado, na sexta-feira, no sábado, não se via grandes movimentações como aconteceram nas outras eleições. Mais uma vez, aprendemos muito e tenho certeza que grandes mudanças ainda virão, porque experimentaram uma modalidade diferente e viram que dá certo. Então, mudanças estão por vir. Apesar, nós estamos falando aqui, primeiro, bater um papo do Dr. Lúcio Gomes, ele que é advogado do direito do consumidor e um analista político de mão cheia. Apesar da Câmara de Vereadores de Anápolis ter feito 4 ou 5 mulheres, se não me engano, foram 4 mulheres, né? 4 ou 5, é pouco, né, para o cenário, para o contingente de vereadores, é muito pouco, né, doutor? Então, depende do ponto de vista. É pouco com base no contingente, mas é muito comparado com o que tinha no passado. Mais uma vez, nós colocamos aqui que nós passamos por um processo de melhoria contínua. Mais de 100%. Acredito que faz parte das mudanças e também vejo como ponto positivo, como uma melhoria que aconteceu. As mulheres precisam realmente se envolver mais, certo? Elas têm um comportamento um tanto quanto diferente e isso traz um equilíbrio nas decisões, isso traz um equilíbrio nas ações que são desenvolvidas naquela casa. Então, parabéns às mulheres que se colocaram à disposição para participar do pleito e mais ainda, para as que foram eleitas. Nós sabemos o quanto é difícil uma campanha para vereador em Anápolis. Nós tivemos aí mais de 600 candidatos, não é fácil, não é fácil. Enorme. Isso, é uma disputa muito difícil, uma disputa muito pesada. Parabéns às eleitas. Doutor Lúcio Gomes, eu posso estar errado na leitura que eu faço, mas Goiânia talvez seja um exemplo de uma eleição para o Brasil, talvez para o mundo. Um candidato está na UTI, é isso? Está na UTI. Nós tivemos informação. Interessante, né? Nós tivemos informação agora recente que ele teve que voltar para a UTI no final de semana. Há quem diga que ele foi entubado novamente no final de semana. E o que nos chama a atenção é que ele estava, o percentual dele, o número de eleitores dele aumentou depois que ele teve esse problema. Agora, a dúvida é, se ele continuar na UTI, como fica esse período daqui para o dia 29? Será que ele mantém? Será que ele vai crescer o número de eleitores? Ou será que o eleitor vai imaginar que ele não vai administrar e vai passar para o outro lado? Pois é, acaba sendo uma incógnita ou uma novidade no cenário político brasileiro, que o cidadão candidato dentro da UTI consegue arrebanhar eleitores. O problema é que nós focamos no candidato, mas ele tem uma estrutura muito grande, ele tem pessoas, filhos, ele tem toda uma estrutura que cuida disso para ele. Diga-se de passagem, muito bem estruturado, muito bem amparado. Nós temos em Goiânia hoje 2 candidatos de grande porte. Nós temos peso pesado. Peso pesado, é briga de gente grande.
briga de cachorro grande. Isso. Então nós temos lá Vanderlan Cardoso, que já tem uma história na política, e o Maguito não é diferente, certo? Acredito que Goiânia Está bem servido. Está bem servido de candidato, certo? Os vice também, nós temos o pessoal que tem feito todo esse apoio. Então, eu acredito que esse trabalho está sendo muito bem desenvolvido pela equipe dele. Interessante, o senhor pode não ter notado, mas a nossa produção ali, ela é meio sarcástica. Ela faz um sinalzinho, lamentavelmente, num papo gostoso, didático. Nosso tempo esgotou. Eu queria que o senhor deixasse, assim, uma mensagem para o Anapolino que vai para o segundo turno. Vamos lá. Mas que já está no segundo turno. Já está no segundo turno. Fica um pouco redundante, um pouco repetitivo falar da importância do seu voto nesse momento. Mas é você que decide. Nós temos falado que precisamos orar a Deus e pedir direção de Deus para tomar as decisões. Na eleição não é diferente. Que Deus possa te conduzir da melhor forma e que seja feita a escolha correta. Nós temos 4 anos pela frente e nós não podemos sofrer por essas consequências. Precisamos realmente escolher de forma correta e que Deus abençoe a todos, que nós possamos decidir conforme a vontade dele. Só para, pegando uma vírgula aqui que o senhor deixou, tomara que a eleição de segundo turno seja igual ao primeiro, sem nenhum incidente, sem nada, doutor. Sim, tomara que seja, mas eu acredito que sim. Acredito que nós estamos tratando com 2 pessoas de bem e que fará uma disputa bonita, uma disputa saudável. Nós tivemos alguns fatos no primeiro turno que, lamentavelmente, nós não aprovamos, certo? Nós lamentamos os episódios, mas, enfim, vamos torcer para que vamos torcer para que o segundo turno seja equilibrado e que seja uma disputa saudável e que o eleitor possa ganhar com isso, que a cidade de Anápolis possa ganhar com isso. O Canal 14 e o programa Visão Geral, quero agradecer ao doutor Lúcio Gomes por essa aula que o senhor nos deu aqui hoje, do qual eu tive o prazer de aprender um pouquinho. Muito obrigado, doutor. Professor José Augusto, modesto, é sempre um prazer vir aqui conversar com o senhor e aprender um pouco mais. Forte abraço. Um abração para o senhor, muito obrigado. E ao nosso telespectador do Canal 14 e do programa Visão Geral, até a próxima, nosso muito obrigado. Agora, com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré- e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.